Então, sim, os iranianos estão se preparando para o pior. Eles estão se preparando para uma agressão. Mas a diferença é que o Irã é muito, muito poderoso. Vem se preparando há 2 décadas. Tem bases subterrâneas por todo o país. E especialmente nos últimos meses, os iranianos têm aprimorado seus mísseis, drones, capacidades antiaéreas e antimísseis, para que quando chegar a hora, ou se chegar a hora, eles possam atacar com muita força e muita precisão. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o professor Sayed Mohammad Marandi, professor de literatura inglesa e orientalismo na Universidade de Teherã, conselheiro da equipe iraniana de negociação nuclear, ou anteriormente conselheiro dela, e um comentarista prolífico aqui no YouTube e em outras plataformas. O professor Marandi sempre apresenta pontos de vista iranianos importantes, além de análises realistas, então eu muito feliz de você ter aceitado participar. Professor Marandi, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Bem, é ótimo conversar com você porque você tem experiência direta de como é estar envolvido nas conversas, nas negociações com os Estados Unidos. Embora, se entendi corretamente, você participou das negociações anteriores. Você pode nos atualizar, antes de tudo, sobre o que está acontecendo neste momento, neste 6 de maio de 2025, nessas negociações. Donald Trump deu um prazo de 2 meses para chegar a um entendimento, um acordo. Mas neste ponto, depois que o próprio Trump saiu do JCPOA, o que podemos esperar, ou o que o Irã espera, dessas negociações? Essa é uma boa pergunta. Fui assessor de imprensa nas negociações nucleares de 2015 que levaram ao JCPOA. E 3 anos atrás, quando as negociações foram retomadas, também fui assessor de imprensa em ambas as ocasiões. Estive em Viena durante o período das negociações. O mecanismo hoje é um pouco diferente. Eles não estão interagindo com a imprensa. E, claro, não estou envolvido de forma alguma no conteúdo das negociações. O que posso dizer em resposta à sua pergunta é que o Irã tem um histórico muito ruim com os Estados Unidos, com ou sem Trump. O acordo nuclear que foi assinado, o JCPOA, foi um acordo em que os iranianos imediatamente cumpriram suas obrigações, enquanto Obama nunca fez isso. Ele violou o acordo desde o primeiro dia. Tanto o espírito quanto a substância do acordo foram violados pelos Estados Unidos. Por exemplo, o Banco Central do Irã nunca conseguiu realizar nenhuma transação internacional durante o governo Obama, durante sua presidência após o acordo. Entre outras coisas, entre outras violações do acordo, a ampliação do regime de sanções continuou sob Obama. E então, quando Trump assumiu, é claro, ele acabou rasgando o acordo. Portanto, o Irã não tem um bom histórico com os Estados Unidos. E não se trata apenas do acordo nuclear. Literalmente, em qualquer questão sobre a qual iranianos e americanos tenham negociado e chegado a um acordo nos últimos mais de 40 anos, em todas as ocasiões, os Estados Unidos violaram sua parte do acordo. É assim que eles agem. E neste momento, os dois lados estão mantendo conversas indiretas a pedido dos iranianos. Sob o governo Biden, as conversas dos iranianos com os americanos foram indiretas. E eles insistem que esse modelo continue, a menos que os Estados Unidos mudem seu comportamento. A menos que vejamos mudanças reais na forma como os americanos lidam com os iranianos, continuará sendo indireto. Se em algum momento os americanos demonstrarem boa vontade e mostrarem que estão buscando uma mudança significativa no relacionamento, então as coisas podem mudar. Mas até agora, não vemos nenhum sinal disso.
Agora, Trump disse muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. E o mesmo vale para as pessoas ao seu redor. E isso causa muita confusão porque o Irã não vai negociar seus aliados. Não vai negociar suas capacidades de defesa e ataque. Suas capacidades convencionais dizem respeito aos iranianos e não aos americanos. Não cabe a eles fazer qualquer comentário ou tomar qualquer decisão sobre essas questões. Os iranianos só vão negociar o programa nuclear, e o que for negociado será dentro do marco do direito internacional. Em outras palavras, o Irã não vai negociar sua soberania e seu direito de ter um programa nuclear pacífico, o que inclui o enriquecimento nuclear. Portanto, se os Estados Unidos quiserem garantias de que o Irã não está desenvolvendo uma arma nuclear, isso é possível. É para isso que serve a Agência Internacional de Energia Atômica, afinal. Essa é uma de suas responsabilidades. Então isso é algo que pode ser resolvido. Mas é claro, o problema é que não sabemos exatamente o que os americanos estão buscando. Porque às vezes isso muda a cada dia. Às vezes, em uma única entrevista, na última entrevista do Trump, vimos ele dizer quase duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, ele dizia que o Irã não deveria ter um programa nuclear. Isso não vai acontecer. Por outro lado, ele disse, posso ouvir o argumento sobre o programa nuclear do Irã ou seu ciclo de enriquecimento. Eu não vi a entrevista, então não tenho certeza do que ele disse. Mas a questão é que ele diz coisas diferentes em momentos diferentes. E as pessoas ao seu redor também disseram coisas diferentes. E não é só sobre o Irã, é sobre a Rússia. Ele ia acabar com a guerra em um dia, e agora seu período de lua de mel de 100 dias já passou, e parece que estamos vendo os Estados Unidos realmente indo na direção oposta. Agora estão fornecendo novas armas para a Ucrânia sob Trump, e parece que essa guerra vai continuar nos próximos meses, pelo que estamos vendo. Mas durante esse período de 100 dias, vimos todo tipo de coisa diferente. Kellogg diz uma coisa, outros dizem algo completamente diferente. Kellogg parece ser o porta-voz da equipe do Biden. Enquanto ouvíamos coisas mais razoáveis de outras pessoas ao redor de Trump, incluindo Witkoff, mas ainda assim não houve nenhum avanço. E agora parece que, como eu disse, as coisas estão indo novamente na direção errada. Então os iranianos estão observando como os americanos estão se comportando em relação à Ucrânia. Não parece bom. O Irã viu o que os americanos fizeram em relação a Gaza. Novamente com Witkoff, nos disseram que ele foi duro e que mandou Netanyahu ir ao seu escritório em um sábado para acabar com esse genocídio. Tivemos um cessar-fogo. Vimos um cessar-fogo. Então, logo depois, Trump começou a falar sobre limpeza étnica e expulsão dos palestinos de suas terras e tomada dessas áreas. Algo muito sinistro de se dizer, mas era isso que ele estava dizendo. Mas isso não foi apenas sinistro, foi contra o acordo que ele intermediou. Witkoff intermediou um acordo e Trump foi a primeira pessoa a literalmente rejeitar o acordo. E então, é claro, ele deu sinal verde para Netanyahu reiniciar o genocídio. Antes disso, Netanyahu começou o cerco de fome, que continua enquanto falamos, e as pessoas estão começando a morrer de fome. Então o homem dele propôs o acordo, ele foi aceito, foi implementado, e depois ele o rasgou, literalmente. O próprio Trump rasgou o acordo. Então temos um caso em que o próprio Trump estava por trás do acordo, ele o rasgou em Gaza, e depois temos outro caso em que ele prometeu um acordo, prometeu acabar com a guerra e não cumpriu, e agora parece estar voltando às políticas de Biden. Então, quando olhamos para isso, quando olhamos para a Ucrânia, e depois colocamos Gaza ao lado disso, e o genocídio em Gaza, é inacreditável, de verdade. 19 meses de genocídio diante dos olhos do mundo, e eles continuam com isso sem vergonha, e a mídia ocidental permanece em silêncio, e as elites ocidentais fingem não ver. Mas, de qualquer forma, quando analisamos esses dois casos, e depois vemos as incoerências no que Trump e outros ao redor de Trump têm dito sobre o acordo nuclear iraniano,
É impossível para nós saber para onde as coisas vão caminhar no final das contas. E mesmo que tenhamos um acordo com Trump, digamos que haja algum tipo de avanço, Witkoff aparece. Ele aceita a realidade. Eles têm um acordo. Obviamente, não será o JCPOA, porque os avanços nucleares do Irã, seu programa nuclear pacífico, avançaram notavelmente desde então. Qualquer acordo terá que reconhecer os avanços tecnológicos do Irã, porque os Estados Unidos vêm impondo sanções durante esses anos. Não vai dar compensação ao Irã, então terá que reconhecer as conquistas nucleares do Irã. Mas digamos que eles avancem, e Witkoff aceite isso. Os Estados Unidos aceitem um acordo razoável. Quem pode garantir, ou quem pode dizer, ser que na manhã seguinte você não acorda e Trump não disse algo no Truth Social, basicamente anulando o acordo? Uma semana depois, um mês depois, 2 meses depois, se ele de repente disser eu não aceito esse acordo, os iranianos são pessoas terríveis, eles são mentirosos, eles estão fazendo isso, ele pode inventar qualquer coisa, porque ele inventa coisas o tempo todo. Quem pode garantir, então, que um acordo assinado vai durar? Esse é o problema que os iranianos têm que enfrentar. É por isso que altos funcionários iranianos estão dizendo que o governo, a administração e a sociedade precisam seguir com a vida normalmente, enquanto as negociações acontecem, porque não temos ideia do que os americanos vão fazer. Eu não acho que os próprios americanos saibam o que vão fazer. Esta é uma situação horrível, porque não se trata apenas da completa perda de confiança, mas também da perda de credibilidade em qualquer coisa que venha do outro lado. E você sabe, com a Rússia, pelo menos podíamos dizer que vimos eles tentando, e vimos os azuis tentando mudar de rumo. Quero dizer, é difícil dizer que enviar Witkoff não foi, pelo menos uma tentativa que também os russos entenderam como um sinal de que, ok, vamos tentar. Mas com o Irã, é uma história completamente diferente, não é? É autoritário, é impositivo, e é um prazo de 60 dias ou então. É uma mentalidade e um enquadramento completamente diferentes. E claro, vemos a influência de Israel tentando, não só e só para constar, a mídia ocidental não apenas ignora o genocídio. Isso legitima e desculpa o genocídio. É ainda pior do que isso. Mas vamos deixar isso de lado. Quando se trata do Irã, temos uma dinâmica muito semelhante, onde todos culpam o Irã por quebrar acordos, mesmo que o JCPOA tenha sido claramente cancelado pelos Estados Unidos. Depois, Mike Pompeo ainda teve a audácia de exigir que o Irã continuasse cumprindo o acordo, porque ele ainda é válido com os franceses, os alemães e os outros. Quero dizer, esse nível de audácia continua até hoje. Então minha pergunta é, como a liderança iraniana lida com isso? Sabemos que há facções dentro do Irã com ideias diferentes sobre qual caminho seguir. Qual é a abordagem interna no momento que parece ser administrável? Sim, existem diferentes partidos políticos, existem diferentes orientações políticas. As elites têm opiniões divergentes sobre para onde ir a partir daqui. Para ser muito franco, a diversidade de opiniões que você vê no Irã, tanto online quanto offline, é muito maior do que no Ocidente. E isso, claro, é irônico. Mas você está certo. Quando você diz todo mundo, é claro, você está falando do Ocidente. O Ocidente sempre diz que o Irã é o lado que viola os acordos, mas é sempre o Irã que tem cumprido seus acordos. E é sempre o Ocidente que viola seus acordos. Mas a mídia ocidental, assim como eles, como você corretamente apontou, justificam e são apologistas do genocídio. Basicamente vão acobertar os Estados Unidos e os governos ocidentais. Mesmo que odeiem o Trump, ainda vão protegê-los quando se trata do Irã, ou da Rússia, ou da China, ou de qualquer outro com quem os Estados Unidos ou os estados e regimes ocidentais estejam em conflito. Mas eu diria que é ainda pior do que isso. Quando se trata da Rússia, se ele realmente tentou, como você diz, então ele é um presidente fraco.
Então ele é incapaz. Trump poderia ter acabado com a guerra na Ucrânia quando assumiu o poder. Ele poderia simplesmente ter dito, sabe, essa é a guerra do Biden, como ele continua dizendo, mesmo que isso seja um absurdo. Ele foi presidente por 4 anos e ajudou a Ucrânia. Fortaleceu o exército ucraniano. Ele fez muito mais para impulsionar esse confronto do que o Obama fez. Ele forneceu armas, aumentou o tamanho do exército ucraniano. Acho que aumentou 4, 5, 6 vezes durante seu mandato. Ele deu armas antitanque, enquanto o Obama não deu. Então não é como se fosse apenas a guerra do Biden. Mas vamos supor que seja a guerra do Biden. Mas sendo ou não, ele diria que é a guerra do Biden. Agora, eu não vou continuar com isso. E vou acabar com isso. Já teria terminado. E ele tinha impulso, tinha um mandato, e poderia ter feito isso, mas não fez. E agora vai ser cada vez mais difícil para ele fazer, se é que realmente queria fazer isso, porque perdeu aquele impulso. A insatisfação está aumentando, a economia não vai bem, e uma coisa que eu não mencionei foram as guerras comerciais. As próprias guerras comerciais, as tarifas, ele tem mudado de posição sobre isso, e o mesmo vale para sua equipe. Assim como com o Irã, assim como com a Rússia, assim como com todo o resto, eles estão constantemente mudando de posição. Este é mais um exemplo. E ele foi forçado a recuar em questões relacionadas à guerra comercial. Mas, de qualquer forma, voltando à Ucrânia, ele tinha um mandato. As pessoas sabiam o que ele estava dizendo antes da eleição, mas ele escolheu não dar esse passo. Então, se formos levar a palavra dele a sério, então ele foi fraco. Ele não conseguiu tomar as medidas necessárias para acabar com a guerra. Os russos apresentaram exigências. Ele poderia tê-las aceitado. Ele poderia ter acabado com isso. E agora vamos ter mais derramamento de sangue porque ele enrolou. E ele escolheu Kellogg, que só fala. Todos sabemos que o que ele diz é inaceitável para os russos. E os russos estão em vantagem. Então está bem ruim. Mas os iranianos, eles vão continuar como sempre. Os iranianos não vão se deixar intimidar pelos Estados Unidos. O exército iraniano está se preparando para um possível conflito. Os Estados Unidos não podem entrar em guerra com o Irã. Se falarmos em guerra, isso significa que os americanos teriam que mobilizar o quê? 1,5 milhão de soldados, o que lhes custaria uma quantia inacreditável de dinheiro. E onde eles vão colocar esses soldados? No Iraque? Bem, os iraquianos não vão aceitar isso. Na Arábia Saudita? A Arábia Saudita não vai aceitar. Os americanos não têm mais esse tipo de dinheiro para trazer esses números. Então, não estamos falando de uma guerra. Os Estados Unidos simplesmente não podem invadir o Irã. Se estivermos falando de ataques aéreos, de onde os americanos vão atacar o Irã? Do Catar? O Catar é um regime leal aos americanos. Eles estão ajudando os americanos a bombardear o Iêmen neste exato momento. Eles estão ajudando a assassinar iemenitas, a resistência no Iêmen, que está apoiando o povo de Gaza. Mas se atacarem o Irã a partir do Catar, isso seria o fim. Você sabe, os iranianos iriam puni-los. Eles seriam cúmplices. Então, Catar, Emirados, todos esses pequenos estados na região do Golfo Pérsico não vão permitir que os americanos usem seu espaço aéreo. Claro, mesmo que não permitam, os iranianos, em sua retaliação, vão atacar os americanos, seja interesses militares ou outros, onde quiserem na região do Golfo Pérsico. Mas ainda assim, eles não vão permitir que os americanos usem suas bases aéreas. Então, tudo que os americanos podem fazer é usar Diego Garcia, supondo que a Turquia também não faça nada imprudente. Ou o Iraque. É claro, a população do Iraque invadiria a embaixada dos Estados Unidos e suas bases se eles usassem o espaço aéreo iraquiano. Portanto, se os americanos quiserem atacar o Irã, muito provavelmente teria que ser a partir de Diego Garcia. São 5.000 quilômetros de voo até o centro do Irã.
E esses B-52 e B-2 seriam extremamente vulneráveis. Eles teriam que ter aeronaves os acompanhando a partir de porta-aviões, eu suponho. Isso seria muito caro, muito arriscado. E a retaliação iraniana seria muito fácil. Os iranianos têm centenas de bases subterrâneas. Eles poderiam lançar drones e mísseis contra ativos americanos em qualquer lugar da região. E não seriam apenas ativos militares, seria qualquer interesse dos Estados Unidos na região. Seja lá o que os iranianos definirem, eles poderiam atacar. Portanto, um ataque ao Irã seria muito custoso para os americanos. Mas os iranianos estão se preparando para esse dia. E claro, existe a possibilidade de que os israelenses ataquem. Se eles quiserem atacar, teriam que contar com o apoio americano. Os iranianos responderiam a isso também. Neste momento, os iranianos estão se preparando para o pior, mas continuarão negociando por dois motivos. Um é se os americanos estiverem dispostos a serem razoáveis na mesa de negociações e houver um acordo. Tudo bem. O segundo ponto é que os iranianos querem mostrar à comunidade internacional que se houver um problema, não é com eles. Eles estão dispostos a negociar. Mas se os americanos forem, você sabe, se eles forem irracionais, os iranianos querem que o sul global, a maioria global, a opinião pública ao redor do mundo, veja que não foram os iranianos que abandonaram a mesa de negociações. Portanto, negociar é inteligente por esses motivos. A, talvez os americanos sejam razoáveis. B, se não forem razoáveis, os iranianos os expõem ao mundo como sendo inconsistentes, agressivos e fazendo exigências inaceitáveis para qualquer país soberano. Mas, ao mesmo tempo, os iranianos estão se preparando para um possível conflito militar. Desculpe te perguntar isso porque me deixa muito, muito triste. Mas isso inclui ataques à sua capital e às principais cidades? Porque se olharmos para como os Estados Unidos conduziram a guerra do Iraque, eles imediatamente bombardearam a infraestrutura civil até virar cinzas. E vemos como Israel atualmente não tem limites nem restrições em seu genocídio em Gaza, bombardeando qualquer infraestrutura civil, qualquer coisa. E uma versão massiva disso no Irã significaria talvez até o uso de mísseis balísticos intercontinentais, certo? Quero dizer, esse cenário de destruição total e absoluta, isso é algo que está passando pela... Isso faz parte do que está sendo considerado no Irã? Não há ilusões no Irã sobre a barbárie do regime em Washington. Quero dizer, ninguém aqui leu The New York Times ou The Washington Post e leva a sério o que eles dizem sobre si mesmos. Os Estados Unidos e o Ocidente em geral se expuseram, ou seja, o establishment político ocidental, e mostraram ser os regimes mais bárbaros e retrógrados deste planeta. E os jovens americanos e europeus se voltaram contra esse establishment político porque veem o que eles fazem, seja em Gaza. Porque o que está acontecendo em Gaza não poderia acontecer sem o apoio do Ocidente. O regime israelense, sem apoio total, não duraria mais do que algumas semanas. Toda a munição, todas as armas, todo o financiamento, toda a ajuda, toda a cobertura política vem do Ocidente. Sem isso, eles simplesmente desmoronariam amanhã, ou começariam a desmoronar a partir de amanhã. Por outro lado, como você mencionou, os americanos no Iraque atacaram alvos civis. É isso que estão fazendo no Iêmen. Eles não conseguem destruir as bases subterrâneas do Ansarullah. Eles fracassaram. Eles admitem isso na mídia ocidental. Acho que foi o Wall Street Journal que apontou isso. Então, o que eles fazem? Bombardeiam portos. Bombardeiam portos civis. E a mídia ocidental vai ser condescendente em relação a isso e dizer que esses são campos, redutos ou bases dos Ansarullah, exatamente como fizeram no Líbano. Quando os israelenses estavam bombardeando alvos civis em Beirute, eu estava lá durante a primeira semana da guerra. E quando Said Hassan Nasrallah foi alvo, eu estava literalmente, acho que a menos de 1000 metros de distância.
Quando bombardearam blocos de apartamentos altos, jornalistas da mídia ocidental baseados no Líbano chamavam esses lugares de redutos ou bases do Hezbollah, mesmo que seus cinegrafistas, motoristas e produtores fossem quase todos libaneses. Alguns deles moravam nesses bairros. Eles sabiam muito bem que estavam apenas mirando em prédios civis e tentando matar pessoas comuns para pressionar o Hezbollah. É isso que estão fazendo no Iêmen. Todos nós sabemos disso. Mas a mídia ocidental vai mentir. Eles vão mentir. Lembre-se do início do genocídio em Gaza, quando bombardearam o hospital, e a mídia ocidental tentou colocar a culpa na resistência, dizendo que centenas de pessoas foram mortas em um ataque e que um dos foguetes deles foi disparado erroneamente. Todos nós sabemos que um pequeno foguete não pode derrubar um hospital ou partes de um hospital e matar centenas de pessoas. Mas a mídia ocidental mentiria porque queria ajudar o regime israelense. Mas depois vimos eles literalmente destruírem todos os hospitais. Eles mataram todas aquelas crianças nas incubadoras, deixaram-nas lá para morrer. Mas agora tudo isso foi normalizado. Então, a mídia ocidental foi desmascarada. Todos no Ocidente, as elites, foram desmascarados. Mais importante ainda, eles foram desmascarados diante dos jovens europeus e americanos que estão protestando heroicamente. Judeus, cristãos, muçulmanos, outros, pessoas de todas as origens. Eles veem a realidade. Então sim, os iranianos estão se preparando para o pior. Eles estão se preparando para a agressão. Mas a diferença é que o Irã é muito, muito poderoso. Ele vem se preparando há 2 décadas. Possui bases subterrâneas em todo o país. E especialmente nos últimos meses, os iranianos têm aprimorado seus mísseis, drones, capacidades antiaéreas e antimísseis para que quando chegar a hora, ou se chegar a hora, eles possam atacar com muita força e precisão. E esperamos que não chegue a esse ponto. Mas nunca confie no governo dos Estados Unidos, nunca confie no regime israelense e nunca confie em nenhum regime da OTAN. Seja Erdogan, que ajudou os Estados Unidos com a Operação Timber Sycamore, e o Catar, que é vizinho, ou seja, a Noruega e o Canadá. O fato é que a OTAN e seus aliados regionais farão qualquer coisa. Como o novo relacionamento, o Tratado de Segurança com a Rússia, impacta os cálculos do Irã? E você sabe o fato de que agora é o Steve Witkoff quem foi colocado no comando de ambos, certo? As negociações com a Rússia e com o Irã. Pessoalmente, acho que isso é, quero dizer, também do lado dos Dazois, um cálculo estratégico em nível diplomático. Você também vê dessa forma? E como você avalia esse novo relacionamento? Bem, o simples fato de que a mídia persa, controlada pelo Ocidente, e há dezenas de canais de televisão, dezenas de veículos de mídia online e literalmente exércitos de operadores online trabalhando da Albânia e de outros lugares tentando prejudicar a relação entre Irã e Rússia, mostra que o Ocidente está muito preocupado com o fortalecimento dessa relação. Mas não se trata apenas de Irã e Rússia, é também Irã e China. Especialmente depois que Trump chegou ao poder e iniciou a guerra comercial, a relação entre Irã e China continuou a crescer. Está crescendo muito mais rápido. A guerra por procuração na Ucrânia, a guerra comercial com a China que começou durante o primeiro governo Trump, tudo isso atuou como catalisador para impulsionar o relacionamento entre Irã, Rússia e China em um ritmo muito acelerado. E esse relacionamento, é claro, é militar, tem um forte componente militar. Mas é abrangente, é econômico, é cultural. O aspecto econômico provavelmente é o mais importante. Claro, já ouvimos falar do corredor de transporte norte-sul. Isso será fundamental para o futuro relacionamento entre Irã e Rússia. Vai facilitar muito para a Rússia comercializar sem ter qualquer relação com a OTAN, sem ter qualquer relação com o Mediterrâneo.
Eles podem comercializar do Golfo Pérsico ou do Oceano Índico para a África, com o subcontinente, com o sul da Ásia e com a Rússia, com a China, com as partes do sul da China. Talvez seja menos caro para algumas regiões da Rússia negociar com a China através do Irã. Isso depende dos cálculos feitos pelas empresas. A relação entre Irã e Rússia após a Ucrânia mudou completamente. A relação entre Irã e China também mudou drasticamente. Muito interessante que, embora até se pertmeth, se o começo se pode dirigir para se me lente para mudanças. Sem veramente se similar. Its changes are usually very slow. Some people compare China to a supertanker that wants to. Algumas pessoas comparam a China a um superpetroleiro quando precisa mudar de direção. É muito lenta. Mas o que Trump conseguiu foi provocar uma mudança dramática no processo de tomada de decisão em Pequim. O relacionamento entre Irã e China, que sempre esteve crescendo e melhorando, via os chineses agindo com cautela por causa das sanções dos Estados Unidos e das ameaças feitas pelos Estados Unidos. O mesmo acontecia com a Rússia antes da guerra por procuração na Ucrânia. Mas depois que a Rússia foi sancionada, o relacionamento com o Irã evoluiu de forma dramática. E foi a Rússia que passou a buscar o Irã ainda mais do que os iranianos buscavam melhorar as relações com a Rússia. Agora, a situação com a China também evoluiu de maneira dramática. Os chineses veem que os americanos estão se comportando de forma agressiva e travando uma espécie de guerra. Então eles estão deixando de lado essa cautela agora, o que é muito bom para o Irã. As relações do Irã com o Sul Global, Rússia, China, Índia, os países do BRICS e os países do Sul Global em geral, a maioria global, têm melhorado rapidamente. O Ocidente ficou cada vez mais isolado, especialmente após a guerra comercial e depois que Trump chegou ao poder. Portanto, isso é muito bom para o Irã. E como tenho certeza de que você viu, o ministro da Defesa da Arábia Saudita, filho do rei, e claro, irmão do provável futuro rei, o príncipe herdeiro, viajou ao Irã, trouxe uma mensagem do rei e se encontrou com o Ayatollah Khamenei. Isso, na minha opinião, foi muito significativo. Isso mostra que, em geral, os Estados Unidos, por causa da guerra por procuração na Ucrânia, da guerra comercial e da guerra tarifária, mas também por causa do genocídio que está promovendo, tiveram sua imagem destruída. Sua credibilidade foi destruída. As capacidades militares ocidentais não são mais o que eram. E seu comportamento na mesa de negociações sobre tarifas, tudo isso enfraqueceu muito a posição dos Estados Unidos no mundo todo e do Ocidente em geral e, claro, dos israelenses. Essa posição foi severamente enfraquecida e a posição do Irã foi muito fortalecida. Não é o Irã que está isolado. O Irã tem relações muito boas com países poderosos, países regionais e países vizinhos. E os Estados Unidos têm problemas que não tinham há 10 anos, em 2015, quando o JCPOA foi assinado. Sim, de certa forma, os últimos 10 realmente fortaleceram a posição do Irã. Concordo plenamente. Mas uma das coisas que os Estados Unidos... Desculpe interromper, mas se você lê a mídia ocidental e ouve os think tanks ocidentais, o Irã está encurralado. O Irã está enfraquecido. O Irã é. Mas se você olha para os fatos no terreno, se observa o quadro maior, se considera a guerra comercial, a Ucrânia, o genocídio, é óbvio que é o Irã que está em uma posição mais forte, não o Ocidente. Mas a mídia ocidental, os think tanks ocidentais, eles vivem nessa bolha. Esse excepcionalismo e eurocentrismo governam a forma como eles pensam, e eles realmente não conseguem lidar com a realidade. Então eles parecem acreditar que este é o velho mundo, onde eles eram o centro do universo e podiam fazer o que quisessem, que estavam em uma posição de comando, mas na realidade, qualquer um que saia dessa bolha vê que o mundo de hoje é muito diferente do que era há uma década. Também é uma espécie de questão psicológica coletiva muito estranha, onde há essa necessidade constante de falar pelos dois lados da boca,
Porque, por um lado, o Irã é a maior ameaça à segurança que o mundo já viu e devoraria Israel amanhã se não fosse pelos Estados Unidos. Por outro lado, o Irã é tão fraco que entraria em colapso em 2 dias, certo? Você precisa que essas duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo para justificar essas políticas de longo prazo. Exatamente. Exactly. And it's not just Iran, by the way. Do you see the same E não é só o Irã, aliás. Você vê o mesmo paradoxo com a China e com a Rússia. Dizem que os russos estão supostamente canibalizando máquinas de lavar para tirar chips e que estão desesperados. Mas, por outro lado, eles vão dominar a Europa, vão conquistar a Europa. Os chineses, eles precisam de um acordo, estão desesperados, estão desmoronando, a economia deles não vai aguentar. Mas se não os enfrentarmos, os chineses vão dominar tudo. No caso da China, é um pouco diferente. Na verdade, só porque os opositores de Trump querem apontar que ele fracassou na guerra comercial. Mas ainda assim, o paradoxo com a China existe. Os opositores de Trump, por um lado, querem criticá-lo, mas por outro, também não querem que a China pareça forte. Então eles estão numa posição muito difícil hoje em dia. Mas ainda assim, esse paradoxo existe. É por isso que a grande mídia ocidental é completamente, absolutamente inútil para entender o que realmente está acontecendo no terreno. A pergunta que eu tenho, e talvez seja a última, é: que tipo de infraestrutura global o Irã mais está tentando ajudar a desenvolver? Porque vocês sofreram especialmente sob essas sanções bancárias, já que até mesmo bancos fora do Irã, incluindo bancos chineses e assim por diante, não queriam lidar com o Irã porque poderiam ser alvo de sanções secundárias, certo? E isso foi uma ferramenta muito, muito eficaz e maligna de se usar. Então, um sistema bancário alternativo é certamente uma das infraestruturas globais necessárias. Quais são as outras que o Irã, pela experiência, pode dizer: é disso que precisamos? Bem, eu acho que no passado, voltando novamente uma década, essa era uma questão muito difícil para os iranianos, porque o Irã era a única grande potência que estava sob sanções. Quero dizer, havia outros países também, Venezuela, Cuba, Síria, Nicarágua, sabe, principalmente Venezuela e Cuba, e outros países nesta região, no Afeganistão, no Iraque ainda. Os americanos estão controlando as finanças do Iraque. É impressionante como eles não largam o osso, mesmo com Saddam morto há muito tempo, e o governo iraquiano sendo amigável aos Estados Unidos, mas os americanos continuam segurando o dinheiro do Iraque. É impressionante como os impérios se comportam e como a mídia ocidental não fala nada sobre isso. Mas agora, depois da guerra na Ucrânia, isso mudou. E agora que a Rússia foi adicionada, e agora, especialmente após a guerra comercial com a China e o comportamento agressivo dos Estados Unidos, os chineses estão buscando maneiras de se proteger. Os russos, claro, assim como os iranianos, estão procurando formas de contornar as instituições financeiras ocidentais e o dólar americano. Então o equilíbrio de poder mudou. E claro, as grandes potências estão procurando uma saída. Agora, existe o BRICS, como tenho certeza de que você já discutiu muitas vezes no seu programa. Tudo isso é positivo. BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai. Mas no fim das contas, o Irã não vai esperar pelo BRICS, e nem a Rússia ou a China. Porque países como a Índia não são fortes quando se trata de enfrentar os Estados Unidos. Países como o Brasil são muito vulneráveis aos Estados Unidos. Então o BRICS tem suas dificuldades. E, portanto, o Irã vai buscar o BRICS, é claro. O Irã agora é membro, assim como é membro da Organização de Cooperação de Xangai. Mas Irã e China, Irã e Rússia, Irã e países vizinhos e outras potências vão buscar diferentes meios para tornar o regime de sanções imposto pelos Estados Unidos menos eficaz. E estamos caminhando nessa direção. Afinal, hoje os Estados Unidos têm muito menos controle sobre o que o Irã faz com seu petróleo do que tinham há uma década. Nos últimos 3 anos, sob o falecido presidente Raisi, o Irã conseguiu expandir sua produção de petróleo e vender seu petróleo, e continua fazendo isso hoje, mesmo com as sanções secundárias impostas por Trump ao Irã.
Mas o Irã está vendendo seu petróleo e outros produtos. Então, obviamente, os iranianos estão encontrando soluções, assim como os russos, os chineses e outros países, embora talvez não estejam se gabando disso. E eu acho que à medida que avançamos, e à medida que os Estados Unidos continuam a se comportar de forma irracional, e à medida que a economia dos Estados Unidos caminha para maiores dificuldades e o Ocidente se torna cada vez mais dividido de diferentes maneiras, vai se tornar cada vez mais popular para os países do Sul global, a maioria global, utilizarem mecanismos de comércio que não sejam vulneráveis aos Estados Unidos. Então, sou otimista em relação ao futuro, especialmente porque a tecnologia mudou as coisas. A tecnologia blockchain, a IA, as diferentes tecnologias que existem hoje e que estão sendo desenvolvidas, acredito que vão mudar a natureza do comércio global muito rapidamente. E as instituições financeiras ocidentais, com ou sem sanções, estão se tornando cada vez mais. Elas acabarão, muitos estão dizendo, se tornando obsoletas. Até mesmo Trump Jr., acho que há apenas alguns dias, disse que os bancos ocidentais se tornarão obsoletos nos próximos anos se não mudarem drasticamente. Então estou otimista de que com as novas tecnologias, com o equilíbrio de poder mudando ao redor do mundo e com o incentivo que os países alvo dos Estados Unidos, que agora praticamente inclui todos, inclusive canadenses, europeus e mexicanos, estão experimentando. Com todas essas mudanças, os Estados Unidos basicamente têm sido o maior catalisador para afastar o mundo do dólar americano e das instituições financeiras controladas pelos Estados Unidos. Pode levar algum tempo para chegarmos onde queremos, mas parece que estamos indo nessa direção, e já vemos sinais de sucesso. Sim, é por isso que o mais importante é evitar uma guerra, porque essas coisas são devastadoras. Espero que as coisas permaneçam estáveis, e agradeço muito pelo seu tempo. Professor Marandi, se as pessoas quiserem ler seu trabalho, elas devem acessar alguma página específica onde o senhor publica seus textos? Na verdade, não. Quer dizer, eu costumava ter uma conta no Facebook. O Mundo Livre a deletou para mim. E eu tinha uma conta no Instagram, e o Mundo Civilizado também a deletou. Agora só tenho minha conta no Twitter, que está claramente com o shadow ban. Mas é o que tenho por enquanto. Vou colocar esse link abaixo. E pessoal, o professor Marandi, felizmente, aparece em muitos canais. Agradecemos muito pela sua análise. Obrigado, professor Marandi. E agradeço pelo convite. É um grande prazer, e espero que você e seu público estejam todos muito bem. Igualmente. Até a próxima.